De volta para vocês, professora Valdiana Gomes, redação. Espero que vocês tenham assistido com bastante atenção o vídeo da aula passada, certo? E que assim a gente possa dar sequência ao conteúdo do programa, tá bom? Quero começar o nosso momento de hoje fazendo a nossa acolhida, né? Mais breve, mais necessária, importante, para afirmarmos a nossa fé. Pense aí uma palavra de hoje, uma palavra que espontaneamente surge assim do seu pensamento, né? E que com um sentimento bom, desejando algo a alguém, tá certo? Eu desejo paz e sabedoria para você, sempre, certo? Que essa comunhão com Deus possa ser exercitada e que a nossa fé nos mantenha de pé, firmes e unidos, mesmo que em aulas remotas, mesmo que de forma virtual. Esse é o meu desejo inicial da nossa aula de hoje. Feito isso, espero que vocês já estejam com a agenda de vocês em mãos, para anotar, deixar tudo organizado. Ao retornarmos, vamos dar aquele ok nas aulas, certo? Em seguida, nós vamos para a nossa agenda de hoje, né? Essa primeira conversa, em que a gente dá as orientações, em que eu digo para vocês qual material didático queremos usar. Lembrando que nós estamos priorizando os livros de vocês, o material didático adotado pela nossa escola, tá certo? Valorizando esta conta, certo? Então, a gente vai ter hoje a continuação do poema visual, que foi a explicação no vídeo passado, estão lembrados? Sem dúvida, bota lá no vídeo, recapitula, certo? E vamos fazer a correção, começando da página 69 e 37, né? Que é um Gzinho, um desconto, tá certo? E eu apresento para vocês o slide de denotação e conotação, que vocês irão precisar dessa orientação para resolver as questões seguintes, tá certo? Temos aí a resolução do próprio livro, nas páginas 79 e 86. Mas antes disso, eu gostaria de pedir que vocês pegassem essa atividade que foi proposta na semana anterior, né, na primeira semana que nós retornamos às férias, que é a resolução do nosso tarefa, certo? E eu gostaria agora de fazer a correção com vocês. Tá? Quem fez a impressão, ótimo. Quem não fez, não tem problema. Quero só que corrija comigo, se você anotou só o item correto, como foi orientado. Vários alunos entraram em contato comigo perguntando: professor, como é que eu faço? Copio a questão? Não, copiava o itemzinho que você considerava correto. Então, a primeira questão, ela pergunta, né, o poema vida tem a finalidade de quê? Qual é o item que responde? Contar uma história de vida. Resposta correta, item A. Muito bem, para quem acertou, tá certo? A segunda diz: em todos os versos, nota-se a marca da primeira pessoa, exceto em qual item que responde essa questão? O item 6, brotados da própria terra. Aí damos sequência, vamos para a terceira questão. Revista-se os traços da linguagem formal em qual item? O item D, que para mim são obras-primas. Muito bem, apresento mais um texto para vocês, a cigarra e as formigas, tudo em parceria, contextualizando, tá certo? Aí na quarta questão, pede. Na passagem não tinha tempo, pois cantava melodiosamente. O advérbio destacado desse primeiro ideia de quê? Afirmação. Em todos os segmentos do texto, o termo sublinhado desempenha a função de advérbio, exceto em pois bem. Se cantava no verão, dança agora no inverno. Item correto, item C. Certo? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Lembrando, né, que a quarta questão nós tivemos aí item D, não P, tá certo? E assim a gente vai dar sequência à nossa aula de hoje. Vamos começar pela correção da atividade que foi proposta para vocês na aula passada. Livro de redação, tá certo? Página 69 a 77. A página 69, ela conceitua, né, o poema visual. Nós já fizemos isso na explicação da aula passada. Você que ainda não assistiu, assista, para você poder entender e dar continuidade às suas atividades, tá certo? Aí na página 71, a gente começa a atividade. Lá na terceira questão. No poema, o Eurípides compara o movimento do pêndulo a um objeto. Que objeto é esse? Aí como é que eu vou chegar à resposta, professora? Você vai fazer a leitura da imagem, certo? Então, se você analisar bem, você vai ver que esse objeto é uma gangorra. Essa é a resposta que responde o item A. Você vai para o B. De que forma esses dois objetos se aproximam? Pelo fato da balança, tá certo? De um lado para o outro, certo? Ambos os objetos balançam
de um lado para o outro, organizando melhor a resposta. Que outros objetos também poderiam ter sido comparados ao pêndulo? Aí você vai pensar, poderia ser um badalo de sino, uma corda, né, que se movimente, um balanço, certo? Ainda na página 71, nós temos o Explorando o Poema Visual. Aí a primeira questão fez: o que é possível perceber de diferente entre esses poemas? Né? Aí você vai identificar os poemas. O poema Vento Perdido é estruturado em estrofes e versos, enquanto no outro está o quê? A disposição das palavras. Elas nem formam verso, nem formam estrofe, tá certo? Mas sugere, é importante que você destaque, mas sugere uma imagem em movimento, certo? B. Apesar das diferenças, porque os dois são considerados poemas, porque ambos, é importante que você anote, têm a importância de provocar sensações, sentimentos, reflexões, pelo recurso de usos poéticos, tá certo? Então, aí vai ser jogo de tonalidade, aí a gente vai pegar a questão da imagem em movimento, do jogo de palavras, certo? Você complementa a sua resposta. Na 72, na segunda questão, ele diz: analise como as letras ou as palavras foram organizadas nesse poema. O que essa disposição sugere? O que ela forma? Tá certo? Ela vai formar o balanço de um pêndulo ou de um relógio de parede. Que você preferir, uma dessas duas respostas está correta. Reescreva o texto do poema em prosa. Aí você vai reescrevê-lo, ele é curto, né? Aí você vai começar com letra maiúscula, colocando pêndulo. A palavra pêndulo, ponto final. Aí em seguida você começa. Letra maiúscula, no relógio de parede, os segundos brincam de gangorra. Ponto final. Ao transcrever em prosa, né? Sequência, parágrafo, o que é possível concluir em relação ao efeito de sentido? Né? Aí você vai perceber que esse efeito de sentido criado no poema visual ele é mais expressivo do que o texto em prosa. Lá você consegue captar, pela distribuição que as palavras estão organizadas, o sentido que queria ser dado ao texto, tá certo? Que brincadeira o eu lírico faz por meio da mensagem escrita? Isso entender. Ao sugerir, né, o balanço do pêndulo de um relógio de parede, a forma como o texto está organizado representa os segundos que brincam no movimento de vai e vem, o mesmo associado à gangorra, tá certo? No final do poema, são empregadas reticências. Que efeito de sentido elas criam no poema? Elas sugerem a ideia de quê? De que é um movimento constante, certo? Quarta questão. Porque o espaço gráfico, isto é, a folha em branco do papel, é um aspecto importante do poema visual, professora. Porque o poema não utiliza um espaço demarcado, ou seja, ele pode utilizar todo e qualquer espaço da página existente, criando assim efeitos expressivos para o texto. Professora, como é que eu resumo essa questão? Ficou tão grande. Você pode colocar, pode utilizar todo e qualquer espaço da palavra existente, criando assim efeitos expressivos para o texto, certo? De que forma, quinta questão, de que forma o poema visual Pêndulo utiliza a folha em branco para construir o texto? Aí você vai parar, pensar, volta lá no texto para você se familiarizar e assim construir a sua resposta. As palavras do poema são dispostas no papel de modo a sugerir a imagem de um pêndulo em movimento. E a parte branca da folha contribui para que essa imagem seja percebida pelo leitor. Certo? Aí nós vamos para a página 73, né? Ele dá duas imagens, a imagem A, imagem B. A imagem que você escolher, lembra o quê? Aí é pessoal. Você vai ter escolhido uma dessas imagens e você vai escolher a seu bel prazer. Aí faça uma lista de palavras que poderiam ser utilizadas para formar um poema visual. Eu uso da criatividade, quero que postem para mim, que mandem devolutiva para mim, para a gente avaliar como está a distribuição, a percepção dessas palavras no poema, tá certo? As demais questões são todas nessa perspectiva, né, de criação pessoal, onde você vai reunir, onde você vai usar a sua criatividade, tá certo, para poder fazer suas respostas. E por fim, nós temos na página 76 a última questão, a 10ª questão, que pede para que você observe
um poema visual. Em seguida você vai responder, claro, mais uma vez, atentando-se para que o poema visual feche. Um dos recursos verbais possíveis para criar um poema visual são as onomatopeias, certo? Identifique-as no poema e explique o que cada uma se refere, tá bom? Aí você vai botar o ronron, o som produzido pelo gato, né? O Z, o som que indica a hora de dormir, enfim. No item B, ele pede que, com base no significado dessas onomatopeias, qual é a relação entre o seu emprego e a imagem visual formada? Aí você vai dizer, né, que é o roncar do gato, o sono, a imagem, a criação da própria imagem do gato, pelas palavras, né, que a gente percebe pela distribuição do poema visual, tá bom? E ele diz que outras palavras você acha que poderiam ser utilizadas para compor o poema e manter a mesma ideia? Aí é com você. Como é que a gente formaria isso? Use a sua criatividade e faça aí, encontre aí a sua resposta, tá certo? Então essa foi a nossa correção. Se tiver ficado alguma dúvida, aí eu volto para vocês mais uma vez essa definição. Que é uma poesia concreta, visual, é um tipo de poesia experimental, vanguardista, basicamente visual, você olha e capta a mensagem, tá certo? Que procura estruturar o texto poético, escrito a partir do espaço do seu suporte, sendo ele a página do livro ou não, e busca a superação do verso, né, como uma unidade de ritmo, de formalidade e de comunicação, por assim dizer, certo? Na página seguinte, que é a indicação da aula de hoje, bem aí com seu livro em mãos, você vai encontrar na página 78, ampliando a linguagem. Ou seja, o nosso livro ele nos convida a aprofundarmos ainda mais o uso dessa linguagem tão importante na comunicação, tá certo? Aí nós temos o sentido denotativo, que consiste em usar as palavras no sentido próprio, literal, comum, aquele existente do dicionário mesmo, certo? É basicamente informativo, não produz emoção ao leitor. É exatamente aquilo que se traduz, tá bom? Aí tem o sentido conotativo, que é uma palavra, uma expressão a partir do seu contexto. É a linguagem figurada, um estilo de falar, né, ou escrever. Muito explorado poeticamente e também informalmente, tá certo? Aí fica a dica, um quadrinho para vocês, bem bonitinho, se movimentando, né, para que você não ache que a nossa aula está assim parada. Aí você dá uma mexida aí de onde você está e vem aqui comigo no quadro. Denotação, palavra com significação restrita, palavra com sentido comum do dicionário, palavra usada de modo automatizado, correto, tá certo? Uma linguagem comum. Você vai do lado, a conotação, palavra com significado amplo, sentidos se extrapolam, usada de modo criativo, linguagem rica e expressiva. Não confundir conotação, tá certo, com criação de novas palavras. Não confundir, certo? A conotação existe, mas ela vai ser usada no sentido mais poético, tá bom? Aí fica aí a sugestão da atividade, tá certo? Do livro de vocês, bem bonitinho, né? Dando continuidade, que vai ser da página, olha aí, voltando para a agenda, só para a gente concluir, que vai ser da página 79, né, 78, tá certo? Corrija aí da 78 a 83. Então, a agenda da aula é essa. Responde no próprio livro, com calma, captando na letra, lendo com atenção. Próxima aula, a gente volta e inicia com a correção. Um abraço, bons estudos para vocês.